Bom, gente, então vamos lá. Vamos pro exemplo que eu ilustrei no início do vídeo, que é justamente emitir voos com a Delta através da tabela fixa da Latam. Mas aí vem uma particularidade importante, tá? A gente não consegue encontrar disponibilidade para fazer emissão na tabela fixa no site da Latam, infelizmente. A gente conseguia antes, agora não está funcionando. A gente ainda não tem previsão disso ocorrer. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente precisa encontrar disponibilidade através dos programas parceiros para fazer emissão pelo WhatsApp, tá? Ou até mesmo pelo telefone, para pagar as taxas. Então, basicamente, o que a gente pode fazer? Eu tô aqui no Meta Buscador, no Cities Aero, especificamente no motor de busca da Virgin, tá? Mas eu não preciso necessariamente recorrer ao Cities Aero, ao Points.ie, ao R2, enfim. Eu posso, claro, pesquisar, por exemplo, por conta da situação da Delta fazer parte da SkyTeam, eu conseguiria, por exemplo, entrar no site do Flying Blue, lá da Air France, por exemplo, e pesquisar pelo inventário award. E aí, não necessariamente eu conseguiria refletir na Latam, mas facilitaria o espelhamento. Em regra, bate as datas, né? Então, se eu encontrar uma data para fazer uma emissão de um voo da Delta lá no site da Air France, lá no Flying Blue, por exemplo, a tendência é que eu consiga também emitir esse voo pela Latam. E aí é importante a gente conhecer um pouquinho sobre regra tarifária, porque se tratando da Delta, particularmente em relação à SkyTeam, quando a gente fala em classe econômica da Delta, a gente fala na classe November, tá? N de November. E a classe executiva, O de Oscar, tá? Isso é importante pra gente poder filtrar as classes tarifárias, porque se a gente encontrar qualquer inventário que não seja esse, a tendência é que não seja uma passagem award, tá? Isso é importante ficar na massa do sangue. Mas vamos lá, basicamente, eu poderia também, através do Meta Buscador, fazer uma pesquisa pela Virgin. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses também. Eu poderia entrar lá no site da Delta e fazer a pesquisa dessas tarifas award, tá? Eu também poderia espelhar isso na Latam. Com a ressalva, gente, que é importante, que é natural que o programa do Sky Club ele vai priorizar parte do inventário para quem tem status lá. Então, não necessariamente aquela data específica que a gente encontra disponibilidade award lá no programa da Delta, isso vai refletir necessariamente na Latam ou no Flying Blue, não necessariamente. Então, é importante a gente sempre fazer o duplo check, tá? Então eu tô aqui no site do Cities Aero, no programa da Virgin, e aí vocês podem verificar que eu já coloquei o filtro do ano todo, eu já coloquei da América do Sul para qualquer lugar e deixei aqui, ó, filtrado por Delta, aliás, tá vendo? E aí eu coloquei aqui, sem registro por página, tá? E aí eu posso filtrar pelo aeroporto que eu quiser, eu vou colocar Guarulhos aqui, ó, vocês já viram que apareceu uma série de voos aqui. Classe econômica tem, o que é azul, gente, só para recapitular, é voo com conexão, tá? E os verdes são voos diretos. Então aqui a gente já tem uma série de voos que a gente conseguiria emitir pelo programa da Virgin. Não se esqueça, o fato de aparecer 17 mil milhas aqui não quer dizer que eu vou pagar 17 mil milhas para emitir esse voo pela Latam, tá? Para voar de Delta. Muito pelo contrário, porque a precificação da Virgin é diferente da precificação da Latam, tá? Que por sua vez é diferente da precificação da Delta. São situações distintas, a gente tá usando isso aqui na verdade só para encontrar o espelhamento das datas, tá? Então, basicamente, se a gente pesquisar por executivo, infelizmente, a gente não está encontrando aqui no espectro do que a gente está definindo de data, tá? Então, basicamente, o que acontece? Ó, esse voo, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar um exemplo aqui, peraí. Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos pegar um exemplo aqui, São Paulo, Nova York, por exemplo, que é uma rota operada pela Delta diretamente, tá? São Paulo, Nova York e São Paulo, Atlanta. Então, a gente pode pesquisar aqui, ó, São Paulo, JFK, e a gente vai encontrar essas possibilidades aqui, ó, econômica 37.500 pontos da Virgin, que a gente está pesquisando pela Virgin, a gente vai checar aqui, ó, e vocês vão ver que é classe N de November, que é classe econômica, tá? Olha só. Olha só, N de November, classe econômica, esse inventário aqui, ó, tem no mínimo 9 assentos disponíveis, tá? Se houvesse disponibilidade em classe executiva, estaria constando como letra O. E aqui a gente tem voo da Latam, que é um code share com a Delta, né? A Latam tem uma parceria com a Delta. Até uma parceria muito próxima, uma joint venture. Então, basicamente, por isso que aparece aqui também a opção para emitir com a Latam, tá? Mas vamos lá, então vamos seguir o exemplo. Basicamente, a gente conseguiria fazer a emissão desse voo, a gente teria que entrar lá no site da Latam, que eu mostrei mais cedo, e pesquisar qual é o número de pontos entre São Paulo para América do Norte, aliás, no caso Brasil para América do Norte, em classe econômica, classe executiva, e aí fazer essa emissão pela tabela da Latam e pagando aquele valor X lá. Que se eu me recordo bem, são 175 mil milhas na classe executiva emitindo pela Latam, tá? Então eu ia mostrar para vocês também o site da Air France, mas vai fazer o vídeo ficar muito longo. Então eu vou finalizar por aqui, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês aí, gente. Um abração, bom domingo.